Graça e paz, igreja do Senhor. Bem-vinda, Adriana. Deus abençoe, meus amados. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Gente, essa equipe de louvor nos abençoa muito, não é verdade? Sim ou não? A minha abençoa demais. Que maravilha. Glória a Deus. Todo mundo preparado para a palavra do Senhor? Abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Glória a Deus. Amados, estamos em reforma, né? Estamos em obras. É verdade. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, que tem nos ajudado aqui, o Xande, parece que o Xande não está aqui, né? Também ficou aqui ontem o dia todo, e o Jair, que nos ajuda também, o Nicolas, que estava aqui ajudando ontem à tarde, o nosso engenheiro, o Cristiano, que está aqui. Cadê o Cris? Deve ter ido levar as crianças, né? E estamos aqui todos, o André, estamos todos aqui imbuídos. Daqui a 2 semanas isso aqui vai estar pronto, irmãos. Tudo muito bonito, para a glória do nosso Deus, amém? Vamos ficar com um ambiente de culto mais interativo, com mais recursos, e vai ser bênção demais, amém? Glória a Deus. Nos nossos grupos está lá o Pix, para que você possa ofertar extra para toda essa reforma, que é um e-mail, né? É o insegec.tenda@gmail.com, tá? Eu vou sempre pôr lá no grupo, para você pôr uma oferta extra, não importa qual seja o valor, é de acordo com o que propõe o seu coração, tá bom? E Deus ama quem dá com alegria, tá bom? Por que insegec.tenda? Porque este é o ano de alargar as nossas tendas, amém? E a gente vai alargando em tudo que Deus nos propõe crescer. Esse é um ano de crescimento e expansão para mim e para você, amém? Isso, se a Patrícia conseguir pôr aqui atrás um pouquinho esse e-mail, que é o nosso Pix para toda essa reforma, você põe, por favor. Bem, amados, por que eu gostaria de começar hoje com Apocalipse no capítulo 5? Porque nós estamos há 3 semanas do nosso evento Sexta Geração, amém? Com o tema, qual que é o tema? Adoração em santidade. Gostaria que toda a igreja participasse e que também você pudesse convidar outras pessoas. Não é um evento para a Insegec, é um evento para todo o corpo de Cristo, amém? E o pastor Sóstenes estará conosco, Sóstenes Mendes, a maioria de vocês conhece, quem não conhece vai conhecer, é um homem de Deus, muitíssimo abençoado, um compositor, um músico, mas acima de tudo um servo de Deus adorador, não é? Ele é uma bênção muito grande, estará conosco no sábado, no domingo. Na segunda também teremos evento, então a apóstola Raquel estará conosco, o profeta Mineto estará conosco. Obrigado, pastor, ficou. E nós estaremos aqui, nossas equipes, nossos pastores locais. Vai ser um tempo transformador, amém, irmãos? Então não deixe de estar. Começará no sábado às 9 horas da manhã. Terminaremos cedo, 18, 19 horas. No domingo, 10 horas da manhã, nosso horário normal, se estendendo até a tarde. Teremos alimentação aqui sendo vendida na igreja, tá? E há lugares para comer aqui perto também. Então, assim, você também pode trazer sua refeição se você desejar. Teremos aqui muitas mesas para você poder sentar, ter um tempo de comunhão, um tempo de amizade, um tempo muito gostoso na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E é por isso que, nesta manhã, Deus colocou no meu coração de nós meditarmos um pouquinho num dos temas que é central
quando falamos em adoração e em santidade. Nós temos o livro, né? Eu estou aqui com o livro da capa antiga, Adoração e Santidade. Infelizmente, ele esgotou há poucos dias, mas muitos de vocês devem ter esse livro, e eu gostaria de fazer uma sugestão, que você pudesse ler esse livro até o evento. É um livro pequeno, não é um livro grande, você poderá ler até o evento, seria um convite muito especial. É também o tema que a apóstola Valnice está ministrando nas suas lives, que saem, se eu não me engano, na segunda, quarta e sexta, não é isso? Ela já ministrou 20 lives, são lives de 30 minutos, amados. É muito acessível, é muito acessível. Então, 30 minutos você, às vezes, passa no celular só para começar a ver suas mensagens e ver o seu feed. Então, você tira 30 minutos para, eu não assisti nenhum até agora, então faz uma maratona até lá e dá tudo certo, né? Eu gostaria muito que todos nós nos envolvêssemos com esse tema, porque é um tema de extrema importância. Nós estamos numa convocação de 70 dias de oração pelas eleições, entendendo que o homem, a mulher que será eleito, será eleita para quaisquer cargos públicos, precisa da graça de Deus para governar a nação brasileira. Amém? Nós oramos para que Deus trate com o coração dos eleitores, para que escolham segundo a sua justiça. Nós não temos qualquer candidato que nós possamos apontar e dizer, é um escolhido de Deus, é um enviado de Deus. Não temos. Pelo contrário, são homens, às vezes, com passados sujos, difíceis. Para deputado até que a gente tem mais, mas para outros cargos é muito difícil. Mas precisamos, pelo menos, escolher homens que estão minimamente comprometidos com as causas do Evangelho, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Ele pode não ser exemplo disso, exemplo pessoal, mas ele precisa, pelo menos, estar comprometido com a causa de Deus, com a palavra de Deus. Amém, queridos? Não estaremos elegendo pastores. Deixa de ser bobo. É para um homem de Deus governar a nação. Quando a gente olha no cenário, a gente não tem esse homem de Deus, hoje. Mas a igreja deve orar e jejuar, para que tenhamos um homem sensível à voz de Deus, santo, comprometido. Só assim a gente vai ter um Brasil que vença a corrupção e que vença todos esses desmandos, não é? E que Deus atinja também o nosso poder judiciário, juízes, ministros, segundo o coração de Deus. E nós podemos dizer, pastor, isso é impossível. É impossível para quem não crê, porque o que Jesus disse foi diferente. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então, os que creem vão orar, os que creem vão jejuar, os que creem vão abraçar a promessa de Deus e continuar dizendo, Brasil, ouve, ó Brasil, as tuas eiras estão se enchendo de trigo.
os teus lagares estão transbordando de vinho novo e de azeite, e tu estás comendo abundantemente, Brasil, e te fartando e louvando o nome de Yahvé, nosso Deus, que tem procedido para contigo maravilhosamente, e o povo de Deus em ti, Brasil, jamais será envergonhado. Amém? E o que tem a ver adoração em santidade com este propósito de orar pelo Brasil, de orar pelas eleições, de orar pela igreja? O que tem a ver? Há algo muito claro aqui em Apocalipse no capítulo 5. A partir do verso 6, a palavra do Senhor registra o seguinte: então vi, isso é o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, tendo visões celestiais. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Tudo isso é representação de autoridade, de onisciência, toda autoridade e todo saber, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos, mas aqui fala da plenitude do Espírito de Deus, enviados por toda a terra. Verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Agora eu gostaria que você lesse comigo, por gentileza, o verso 8. Vamos juntos? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo, presta atenção, vamos juntos? Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de quê? Incenso. E o que é esse incenso? São as orações dos santos. Diga comigo, harpa e taças. Harpa e taças, cheias. Não estavam vazias, estavam cheias. Cheias de quê? De incenso. O que é este incenso? As orações dos santos. Quantos aqui foram santificados pelo sangue do Cordeiro? Diga, eu sou santo. Às vezes, posicionalmente, nós estamos falhando em algumas coisas. Mas legalmente, diante de Deus, nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos justificados. Isso foi um ato legal da justiça de Deus, através da morte vicária de Jesus de Nazaré. A morte foi em nosso lugar. O justo morreu pelo injusto. O santo morreu pelo pecador, para que nós recebêssemos a sua justiça e a sua santidade. Diga, eu sou justo em Cristo Jesus. Diga, eu sou santo em Cristo Jesus. E o que é esse incenso que enche as taças que estão diante do trono? O que é esse incenso? As orações dos santos. Em janeiro de 2001, quando a apóstola possivelmente estava já finalizando ou iniciando esse livro, Adoração e Santidade, numa experiência tão extraordinária, tão sobrenatural, Deus falou com ela: encham as taças, encham o que resta das taças que estão diante do trono. Se essas taças estão cheias de incenso, e o incenso é o quê? As orações dos santos, nós precisamos cumprir essa tarefa, encher essas taças. Cada oração que você faz, comprometida com a vontade de Deus, você está contribuindo para que essas taças se encham. E quando essas taças
alcançarem a medida que Deus determinou, muitos acontecimentos divinos terão início sobre a terra, sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Amém? João está vendo o futuro. João está vendo o que viria. E Jesus é muito claro com João: escreve. Escreve. E ele também diz: bem-aventurado é quem lê estas profecias, bem-aventurado é quem toma conhecimento destas coisas. O livro de Apocalipse, queridos, não é um livro assustador. Ele é assustador para o diabo, porque ele mostra qual que é o fim, porque no fim de todas as coisas, Deus vira a mesa, o diabo é derrotado e preso para sempre, e a igreja e os lavados no sangue do Cordeiro são mais que vencedores em plenitude. Agora veja que interessante. Veja que interessante, quando esses 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles esta harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, eles então entoam um cântico. Verso 9: e entoavam novo cântico, dizendo, vamos dizer juntos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós precisamos entender, queridos, o que é adorar a Deus. Adorar a Deus não é cantar. Eu posso cantar sem adorar, e eu posso adorar sem cantar. Adoração é um estilo de vida. Estilo de vida ouvindo música 24 horas? Não. A música, não, eu estou aqui em adoração, porque está com a música ligada. Às vezes a música não tem nada de adoração. Adoração é um estilo de vida. Nos acordamos para viver um dia para a glória de Deus. Isso é adoração. Somos santos em alguma decisão do dia. Isso é adoração. Somos honestos no nosso trabalho, isso é adoração. Oramos, isso é adoração. Dependemos de Deus nas nossas decisões diárias, isso é adoração. Somos honestos na nossa mordomia de tudo aquilo que Deus nos deu, gastamos o nosso dinheiro com responsabilidade, empregamos o nosso tempo diário com responsabilidade, cuidamos da nossa família, cuidamos da nossa casa, servimos ao Senhor, servimos ao próximo. Isso é adoração. É um estilo de vida que se manifesta de domingo a domingo, não só na hora de um culto. Na hora de um culto é fácil nós levantarmos as mãos, nós levantarmos a voz, nós cantarmos um cântico bonito, a unção de Deus está aqui, a comunhão está aqui, nós somos inspirados e sim, isso é maravilhoso e é para ser assim. Aqui é fácil, mas saímos destas portas daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, sairemos daqui e a forma como nós nos comportaremos lá na cantina, lá no banheiro, lá no corredor, lá no estacionamento, no caminho de casa, num restaurante, num shopping, numa festa, no dia a dia, esta forma de viver é que vai dizer se sou um adorador de Deus ou não sou. Portanto, é um estilo de vida influenciado
pela devolução de amor a Deus, pela resposta de amor a Deus. Eu entendi quem Deus é, e é por isso que a adoração começa entendendo quem Deus é. Porque adorar não é cantar sobre minhas necessidades e viver de uma forma como se eu trouxesse oferenda para Deus, como se Deus fosse um ídolo, uma entidade, um guia, que eu faça alguma coisa para obter alguma coisa em troca. Muitos têm uma vida de oração assim, eu não condeno, porque muitas vezes não tem a instrução, mas Deus não é um ídolo, um guia, que a gente traz uma oferenda e espera receber alguma coisa de volta, e se receber alguma coisa de volta, então expressa alguma gratidão. Não, Deus é o nosso Pai. Há um relacionamento de amor entre nós. A apóstola Valnice fala coisas muito especiais nesse livro Adoração e Santidade. E ela começa falando do projeto original de Deus. Eu não peço que você abra, mas que medite comigo. Quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis no capítulo 2, o que é que nós encontramos? Um Deus santo, perfeito, onipotente, onisciente, vindo na viração do dia, encontrar-se com o homem que Ele criou. Um relacionamento de amor. Adão era filho de Deus, não era somente criatura, Adão era filho de Deus. Eu acho bonita a genealogia no Evangelho de Mateus, porque ela faz uma genealogia inversa. Ela começa com Jesus Cristo e vai até Adão. E você vai ver que Lucas, quando escreve o seu evangelho, quando ele chega em Adão, ele diz, porque aí ele vai dizendo, fulano, filho de Beltrano, tal. Aí ele vai chegar em Adão e vai dizer, Adão, filho de Deus. Filho de Deus. Um relacionamento de amor. Diga comigo, esse é o plano original. E esse plano original foi afetado, foi destruído pelo tentador, pela antiga serpente, por Satanás, que influencia Eva, que influencia Adão. Eles pecam, eles caem, eles são distanciados da presença de Deus. Eles perdem aquele acesso pleno, aquela perfeição. E aquela dor daquela viração do dia, quando Deus chega no Éden. E qual que é a pergunta de Deus? Adão, onde estás? Até hoje essa pergunta de Deus ecoa, onde estás? Onde estás, Wagner? Cadê o teu lugar de adoração? Cadê o teu lugar de relacionamento? Cadê o teu lugar de intimidade comigo, Wagner? É lógico que nascido de novo, Deus me encontra em sua presença, mas será que eu me entrego a essa presença? Consciente, dependente, amando a presença de Deus, em íntima comunhão. Aquele plano original que Adão perdeu, e fez com que toda a humanidade perdesse, ele é resgatado de forma belíssima na obra salvadora de Jesus Cristo. Ele chega aos seus discípulos e apóstolos no capítulo 20 de João, 20. E ele diz, e ele sopra o seu Espírito, diz, recebei o Espírito. Quando nós lemos João no capítulo 14, 15 e 16, nós vemos Jesus ensinar qual que seria o milagre tão poderoso que aconteceria depois que ele morresse e ressuscitasse. Ele enviaria outro Consolador, o ajudador, que não estaria simplesmente conosco, como Jesus estava limitado num corpo humano, mas ele estaria em nós.
E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: vós antes estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos vivificou. Ele vos deu vida. O Espírito em nós é a própria vida de Deus. Então essa comunhão volta a ser real. Paulo ensina aos coríntios que Deus em Cristo nos reconciliou com o Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amados, como o apóstolo Valnice também diz, cristianismo não é religião, é outro R, de relacionamento. Relacionamento vivo, relacionamento espiritual. Deus procura aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Deus não procura aqueles que praticam rituais. Deus não procura aqueles que querem pagar uma promessa, como se pudessem obter de Deus, dando alguma coisa em troca. Deus não precisa de nada, porque Ele é dono de tudo. Nós, adoradores e ofertantes a Deus, é que precisamos da experiência de dar, de entregar, como Deus pediu Isaque a Abraão. Eu pergunto a você: Abraão perdeu alguma coisa? Por favor, responda. Abraão perdeu alguma coisa? Ninguém perde em dar nada a Deus, porque tudo já é dele. Nós somos privilegiados em receber de Deus qualquer graça, qualquer bem. Adoração é relacionamento de amor. Até uma criança, bem novinha, ainda que ela tenha aquela visão de pedir coisas aos pais, você vai ter aquela criança mais carinhosa, né? Que ou o pai dando alguma coisa ou não, ela quer estar junto. E beija, e abraça, e expressa carinho. Não é? E os nossos filhos vão passando por várias fases, muito interessantes. E às vezes passa aquela fase que o filho não é muito carinhoso, né? Às vezes, há alguns que passam a vida toda sendo carinhosos, mas outros não, são fases. O relacionamento entre pai e filho permanece. A posição de pai e filho permanece. Mas às vezes o carinho esfria, não é verdade? Quantos são pais e mães aqui? Levanta a mão. Se você já sentiu isso, eu quero lhe perguntar: você quer que Deus sinta isso em relação a você? Que eu ou você é um filho que perdeu o carinho com o pai? A oração, a adoração é um estilo de vida. É por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Não é ficar trancado num quarto 24 horas. É ter uma vida de relacionamento. Eu estou no trem, eu estou no metrô, eu estou na rua, eu estou no shopping, eu estou no momento de descanso, no momento de lazer, estou na praia, eu estou brincando com os meus filhos, estou na minha família. Eu estou em comunhão com Deus. Estou agradecido. Eu estou feliz pela sua presença. Adoração é um estilo de vida. E nós precisamos entender uma coisa, queridos. Adoração é um tipo de oração. É uma oração concentrada em quem Deus é. Quem Deus é.
E por isso a adoração verdadeira começa com conhecendo os atributos de Deus. Deus é santo. Deus é puro. Deus é justo. Deus é misericordioso. Deus tem todo o poder, toda a sabedoria. Ele está presente em todos os lugares. Ele é supremo. Ele é soberano. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Ele é maior do que todas as coisas. E aí eu lembro do Salmo 8, quando Davi diz, olhando para a tua criação, obra dos teus dedos. Você olha para o céu, essa imensidão. Os cientistas, por mais que evoluam com a sua ciência, não conseguem mensurar o tamanho do universo. Os milhões e milhões e milhões de anos-luz que precisam, que são necessários para chegar até alguma estrela tão distante. E você vê Davi dizer que tudo isso foi obra dos dedos de Deus. Aí eu penso, imagina a mão toda de Deus agindo, o braço de Deus agindo. Aí a gente vai lembrar de Isaías 40. Vejam, queridos, eu não estou vendo nenhuma anotação, são coisas que estão aqui dentro. A palavra de Deus entra para que nós o conheçamos e nós devolvemos essa admiração ao nosso Deus. Isso é adoração. Vou lembrar de Isaías 40, quando Deus diz que chama cada estrela pelo seu nome, e elas comparecem diante dele. É muito poder. Você lembra do livro de Jó? Com todos os questionamentos de Jó, com todas as baboseiras que os amigos de Jó falaram para ele. Porque no capítulo 42, Deus repreende os amigos de Jó e diz, vocês falaram de mim o que não é reto. E ele ainda faz uma ironia, né? Vocês puseram em xeque a fidelidade de Jó, pronto, pois agora vocês só vão ser libertos quando Jó orar por vocês. Porque com qualquer defeito, eu dou testemunho de Jó. Jó é meu servo. Jó é meu adorador. Jó vive em integridade na minha presença. Jó vivia em adoração, em santidade. Jó vivia em adoração e santidade. É Deus quem dá testemunho de Jó. E a gente fica com bobagem na cabeça tentando incriminar Jó. Mas tudo bem, fecha esse parênteses. Jó, instigado pelos seus amigos, começa a fazer questionamentos a Deus. Aí chega, eu acho que é no capítulo 38, quando Deus começa a responder a Jó. E Deus responde com algumas perguntas. E Deus, em sua soberania, grandeza, graça, poder, misericórdia, amor, Ele faz uma perguntinha para Jó, para começar o diálogo. Ô Jó, onde era que você estava quando eu fundei as bases da terra? Jó, eu sou grande numa medida que a sua mente não pode alcançar. E aí é quando Jó tem uma experiência de conhecer os atributos de Deus. E o que é que ele responde? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a experiência de adoração. Eu ouvi o pastor pregar e eu até li a Bíblia, mas eu ainda não tinha entrado em contato com a tua grandeza, com a tua excelência. Senhor, eu ainda não tinha parado para refletir e entender quem é o Senhor.
Eu estava só questionando, porque para mim o Senhor era aquele que eu oro e o Senhor responde, eu oro e o Senhor responde, eu peço uma casa e o Senhor me dá, eu peço saúde e o Senhor me dá, eu peço uma feira e o Senhor me dá, eu peço para o Senhor curar meu filho e o Senhor cura. Eu pensava que o Senhor era só isso, mas não, o Senhor é muito mais, e eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Amém, meus queridos? Então, a adoração a Deus começa quando nós conhecemos Deus em seus atributos, quando nós lemos a sua palavra, e pelo poder do Espírito, os olhos do nosso entendimento espiritual são iluminados. É também a experiência de Asaf no Salmo 73. Asaf diz: ó Senhor, eu sou santo e não prospero, e quem é aí pecador, né? Vamos transliterar para o tempo de hoje, não tem uma dor numa unha, não tem problema de coluna, não tem enfermidade, tem carro novo, tem casa, tem provisão. Ó Senhor, o Senhor devia era matar eles, e eu que sou santo, eu que sou correto, eu era que tinha que ser rico e prosperar. Mas ainda no Salmo 73, Asaf diz: até que entrei no seu templo e entendi qual é o fim dos ímpios. O fim dos ímpios é nunca ter um relacionamento com Deus. O fim dos ímpios é a condenação, mas o destino do justo é um relacionamento vivo com Deus aqui na terra, que vai se prolongar pela eternidade. Mas nós só entendemos isso quando entramos no templo, num lugar de comunhão, num lugar de amor com Deus. Agora, a adoração com música, ela é muito poderosa, se ela partir de corações que verdadeiramente conhecem e adoram a Deus. Não é só uma música com uma letra que diga uma verdade bíblica. Fosse assim, Roberto Carlos cantando Essa Luz Só Pode Ser Jesus, o povo saía do show dele tudo convertido. Que foi? Oi? Hã? Que música é essa? Não é só uma verdade sendo cantada por qualquer boca. É um coração que se expressa através da música. Um verdadeiro adorador que se expressa através da música. Um adorador que vive em santidade. Esse é um dos motivos que nós não entendemos músicos, dançarinos e gente que trabalha com artes na igreja, não entendemos como artistas. Eu não trabalho com essa terminologia. O artista, ele vai se vender a arte, e a arte custa caro, porque a arte muitas vezes vai custar condescendência com o pecado. Nós trabalhamos com adoradores, gente que se consagrou a Deus, gente que se entregou para Deus, gente que consagrou-se verdadeiramente ao Senhor. E é por isso que se um dos nossos músicos, cantores ou quaisquer pessoas que se acha em pecados necessários de ser disciplinado, ele será disciplinado, cuidado, amado, receberá nossa atenção, nossa ministração, até que se recupere daquele pecado e volte a ministrar, porque nós não temos interesse de encher o nosso púlpito aqui
de artistas, de pessoas talentosas, mas que não andam em santidade na presença de Deus. Não temos esse interesse, não fomos chamados a isso. Em Atos 6, quando a igreja precisou de gente para ministrar os pobres, os apóstolos não levantaram voluntários, levantaram homens cheios do Espírito para servirem comida. Só que enquanto eles serviam comida, na verdade, servindo a Jesus, eles curavam os enfermos, eles expulsavam os demônios e eles pregavam o reino de Deus. Porque este é o modelo bíblico de servir. Há quem use a sua arte para glorificar a Deus? Sim, é válido. Mas para ministrar como adorador, precisa abrir mão de várias coisas. Essa é a nossa visão. É mais difícil trabalhar assim? É. Tem muitas igrejas na nossa cidade, que o culto de domingo é um show para ninguém botar defeito, com músicos contratados, que às vezes saem, né, já recebi testemunhos disso, né, de gente que viveu isso, né, que saem do culto e vão para um bar, beber, vão para um motel com as moças que cantam. Isso é o modelo de igreja que se tem praticado hoje em algumas mega igrejas da nossa cidade. A gente não precisa andar muito para chegar nisso, não. Muitas delas têm músicos, contratados, músico. Ele vai tocar bem, ele vai tocar bonito, mas ele não vai adorar a Yahvé na beleza da sua santidade. Nós não temos esse interesse. Nós queremos ser uma genuína igreja do Senhor Jesus, não uma instituição religiosa que faz um culto acontecer para entreter e agradar pessoas. Esta reunião é a reunião dos adoradores de Deus, de gente que foi lavada e redimida com o sangue do Cordeiro. E se vier alguém que ainda não foi lavado, é muito bem-vindo, muito bem aceito neste lugar, será amado, receberá a palavra de vida, e se abrir o coração e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, é um dos salvos em nosso meio, para ser discipulado, ajudado, amado e fazê-lo crescer na fé. Adoração em santidade, é essa adoração que enche as taças que estão diante do trono do Cordeiro. Diga comigo, é essa adoração. Diga comigo, é essa adoração. Não é uma simples expressão artística. A minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo que é incenso de oração, e entoavam novo cântico. Está tudo envolvido. Irmãos, no céu tem música. Graças a Deus. Aleluia. No céu tem oração. Porque esse é o modo de nos relacionar com o nosso Deus. Amém. É por isso que nós não nos reunimos aqui em vão. Não. Nós não escolhemos canções que entretem a igreja. Vamos cantar a canção que vai bombar. Nós analisamos as letras das canções para saber se elas estão sendo coerentes com a palavra de Deus. Se são canções que toda a igreja pode cantar. Logo no começo do meu ministério, servindo ao Senhor, liderando grupos de louvor, o Senhor falou comigo: cuidado com a confissão que você coloca nos lábios do meu povo, num culto, com as canções. Precisam ser coerentes, todos estão cantando, todos estão declarando, então saiba, nós não chegamos aqui e cantamos qualquer coisa.
porque ensaiou, porque está bonito. Nós temos uma consciência, a adoração é para encher as taças que estão diante do trono de Deus. Amém. Tem que ser incenso, se não for incenso, não enche nada, não tem efeito de nada, e Deus não recebe, por mais que milhares de pessoas aplaudam, gostem, elogiem, curtam e compartilhem. Jesus disse à mulher samaritana: o Pai procura. Se Ele procura é porque se perdeu. Ele procura. Ele procura. Ele procura. Quando uma coisa está diante de nós, nós não precisamos procurar. Mas se precisamos procurar, é porque se perdeu. E que Deus ache em mim, e que Deus ache em você. Um adorador, que o adora em espírito e em verdade. Amém. E eu gostaria de trazer alguns textos aqui, que para mim são chaves, e sinceramente eu nem lembro se eu já preguei sobre isso aqui. Mas no meu coração veio essa direção do Espírito, e eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Samuel, no capítulo 5, porque nós vamos ver um acontecimento muito extraordinário. Tudo isso eu estou falando em adoração e em santidade. A arca de Deus havia sido roubada de Israel pelos filisteus. E nós sabemos, queridos, a simbologia da arca. E por que eu quero falar da arca e da simbologia da arca? Porque nos Salmos nós somos instruídos de que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Vamos dizer isso comigo, bem bonito? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Mais uma vez, bem bonito. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Uma das formas mais tremendas de invocarmos o reino de Deus para a terra é adorando em santidade. A arca simbolizava a presença de Deus habitando no meio do povo, a arca da aliança. A arca da aliança estava no lugar santíssimo, no tabernáculo. Ali a glória de Deus se manifestava. Quantas batalhas o povo de Deus ganhou quando levou a arca da aliança adiante. A arca lembrava da aliança entre Deus e o povo. Era um sinal tangível do pacto entre Deus e Israel. Diga, eu tenho uma aliança com Deus. A arca simbolizava o poder de Deus no meio do povo. Carregava, muitas vezes, a manifestação da proteção de Deus sobre o povo. Não é assim? Carregando aquele objeto sobre o qual se manifestava a glória de Deus. Hoje a arca da aliança está dentro de cada um de nós. Porque cada um de nós é templo e santuário do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Nosso espírito é um lugar de adoração. Diga, o meu espírito é uma casa de adoração.
Então a Arca da Aliança representando tudo isso. Veja o que é que acontece em 1 Samuel 5, porque os filisteus levaram a Arca da Aliança e colocaram no templo deles, diante do ídolo deles, que era Dagon. Os filisteus, pois, tomaram a Arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. E tomaram os filisteus a Arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Verso 3, vamos ler todos juntos? Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdode, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Vai que deu um terremoto, vai que a terra cedeu, vai que alguma coisa aconteceu, uma coincidência tremenda, e a imagem do nosso Deus Dagon tenha caído diante da Arca da Aliança. Ok. Verso 4, juntos, bem bonito. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon, e ambas as palmas das suas mãos, cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagon. A Arca da Aliança, sendo este símbolo poderoso da presença de Deus, diante daquele ídolo, fez literalmente aquela imagem cair. Levanta de volta, ok, então corta a cabeça e corta as mãos, só fica o tronco, porque diante da presença do Senhor, os inimigos de Deus caem por terra. Amém, queridos? A adoração traz o trono de Deus em manifestação na terra. Tem que ser uma adoração em espírito e em verdade, para trazer o trono de Deus à terra. Não é simplesmente uma música talentosa, é coração. E que seja também uma música talentosa, mas de um coração que se expressa para Deus. Busque uma música no YouTube que só esteja dirigida aos atributos de Deus. Você vai ter imensa dificuldade de achar. Tem o seu lugar. As músicas que pedem algo a Deus tem o seu lugar. Cantamos agora na oferta uma música que pede intervenção de Deus e que profetiza a intervenção de Deus. Tem o seu lugar. Mas busque uma música que só fale dos atributos de Deus e você vai ter imensa dificuldade de achar. Porque a boa parte dos compositores vão ter ali uma experiência de pedir coisas a Deus, de cantar sobre coisas que Deus fez, e alguns vão ter a experiência de compor uma música pelo que Deus é. Nós precisamos adentrar nesses níveis de adoração, de veneração, de devoção. E a maioria das músicas que viralizam hoje entre os jovens e adolescentes falam sobre experiência. Eu vi o cabelo branco de Jesus, aí. Prepara a noiva, aí. Eu quero isso, eu quero sentir, queima, joga água. É assim, só fala de experiência. Pode pesquisar.
Pode pesquisar. Tem o seu lugar? Tem. São músicas boas? São. São músicas importantes? São. São importantes serem cantadas? São. Mas não chega na adoração. De contemplar a Deus. Os anjos que Isaías viu no capítulo 6 da sua profecia. Os anjos que Isaías viu no capítulo 6 da sua profecia. Eles estão clamando uns aos outros. Santo, santo, santo. Eu não estou desvalorizando os outros tipos de música. Porque até aqui os 24 anciãos estão cantando um louvor a Deus. Estão agradecendo, estão exaltando o fato de que o Cordeiro comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eles estão exaltando o que o Cordeiro fez, os feitos do Cordeiro. Mas em outros momentos, eles vão dizer que somente o Senhor é digno e que somente o Senhor é santo. Queridos, diante da arca da aliança, Dagon caiu por terra. E eu quero dizer que uma igreja que adora a Deus vai provocar que o inferno caia por terra. Encham as taças que estão diante do trono. Encham. No verso 6, irmãos. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas. Asdod aos seus termos, veio maldição sobre os inimigos de Deus. E no verso 7 eles tomaram uma decisão: vamos mandar essa arca da aliança para longe da gente, a gente não quer isso aqui. Porque a adoração verdadeira a Deus traz o céu para a terra. Não queira menos do que isso. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Ou não foi isso que Deus também instruiu Josafá no capítulo 20 de 2 Crônicas? Põe os cantores na frente, Josafá. Põe os cantores na frente, cantando que Yahvé é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o que é que aconteceu com os inimigos de Israel? Eles foram confundidos e mataram-se uns aos outros. Quando você adora, você confunde o inferno contra você. Ou não foi isso que Jó fez? Depois do ataque do diabo contra ele, ele se prostrou e adorou. Ou não foi isso que Paulo e Silas fizeram em Atos no capítulo 16? Presos, açoitados. À meia-noite, na hora mais escura, eles cantavam e louvavam ao Senhor. Na hora mais escura, cantavam hinos a Deus. E sobreveio um grande terremoto naquela prisão. Não libertou somente a Paulo e Silas, libertou a todos. Um adorador em espírito e verdade será canal de libertação para todos os que estiverem ao seu redor. Ou não foi isso que aconteceu em 1 Samuel, no capítulo 16,
depois que o profeta Samuel ungiu Davi, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele dia. Paralelo a isso, também diz que o Espírito do Senhor se ausentou de Saul. E quando o Espírito Santo se ausenta, eu e você sabemos quem é que chega. Saul passou a ser perturbado por um espírito maligno. E ele mandou procurar alguém que tocasse bem para aliviar sua perturbação. Mas eles não encontraram alguém só que tocava bem. E Davi tocava bem, viu, gente? Não era meia boca não, tocava bem. Tão bem que foi alguém que construiu instrumentos, que inventou instrumentos. Mas Davi tinha um diferencial. O Espírito do Senhor havia possuído Davi. E a partir do verso 23 diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía da presença de Saul. Porque não tocava só bem, ele era possuído pelo Espírito de Deus. Ou, se nós tivermos músicos, cantores, dançarinos, atores, possuídos pelo Espírito de Deus, quando cantarem não para chamar atenção, não para receber aplauso, não para ser elogiado, não para terem aceitação da plateia, mas para expressar um coração apaixonado ardentemente por Deus, os espíritos malignos vão sair da presença das pessoas. Porque alguém cheio do Espírito Santo está tocando, está cantando, está falando, está adorando. Eu preciso disso. Você precisa disso? Adoração e santidade é um combo. É um combo. Não dá para retirar, separar. É nossa vida. E é tão bonito quando a apóstola Valnice ensina sobre a celebração da igreja. Porque quando a igreja se reúne, ela reúne os adoradores. Por isso, na hora da adoração aqui, quantas vezes eu passo o maior tempo possível de olhos fechados. Mas se eu abrir os olhos, às vezes eu vejo um que está bem desligado, está vendo o celular, às vezes até lendo a Bíblia. Lê a Bíblia em casa, lê a Bíblia na hora da palavra, mas na hora da adoração, fecha os teus olhos, vai para o trono da graça. Que frieza espiritual é essa? Que não se entrega, que fica racional, olhando, medindo tudo. Ei, quem é você na fila do pão? Se entrega, adora, deixa o teu coração ficar admirado com a beleza de Cristo, com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor,
com a sua santidade. E há algumas canções muito felizes nas suas mensagens. Eu falei agora e me lembrei, acho que é do Asaf. Quando olho tua santidade. Quando é que eu olho a santidade de Deus, queridos? Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura. Quando é que eu vejo a formosura de Deus? Olhando uma imagem? Assistindo um filme? Vendo uma foto? Tem foto de Deus? Mas quem é a imagem do ser invisível de Deus? Jesus. O que é que ele disse aos discípulos? Quem me vê a mim, vê o Pai. As palavras que eu vos falo são do Pai. As ações que eu faço, eu vi o Pai fazer. Quando eu leio os evangelhos e vejo as atitudes de Jesus, aí eu digo, quando vejo tua formosura, aí eu perco o interesse pelas coisas do meu dia a dia. Aí eu canto o quê? Quando tudo obscurece devido teu esplendor. Nada é mais belo do que Jesus. Quando encontro gozo no meu coração está feliz na sua presença. Quando tua santidade reina em minha vida. Mais uma vez, quando tudo obscurece devido teu esplendor. Qual é a nossa resposta? Eu te adoro, eu te adoro. Olha o voto que se faz. Eu vivo, Senhor. Ele só encontrou sentido nisso. Pra te adorar, só pra te adorar, eu te adoro, eu te adoro, eu vivo, Senhor, pra te adorar. Amém? Olha que experiência maravilhosa. Muda a nossa atmosfera ou não muda? Muda. Aí enquanto vocês estavam adorando aqui, acho que quando vocês estavam terminando, eu lembrei daquela canção antiga. Diz assim: vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vim, é como quem está chegando assim, ó Senhor, eu estou chegando aqui para orar. Vim
para amar-te. Vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim. E eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Não é uma música comercial, é uma música feita para um momento de intimidade. As músicas comerciais também são boas, são úteis em alguns propósitos, mas eu estou falando de outra coisa. Na verdade, eu nem estou falando de música, eu estou falando da rendição do coração. Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usá-la, do encantamento, né? Do deslumbramento que nós temos quando nós olhamos para o nosso Deus. Amém? Fecha os teus olhos e busca ao Senhor. Busca essa experiência. Nesta manhã, nós precisamos. Aleluia. Eu vim para adorar-te. Eu vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Eu vim para amar-te, eu vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim. Cante. E eu, teu nome eu exalto, teu nome eu, teu nome, ó Pai. Fale com o Senhor, adore-o com suas palavras. Aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Tu és incomparável.
Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Eu te adoro na beleza da Tua santidade. Santo, Santo, és Cordeiro, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, cante, santo, és Senhor Deus poderoso, Tu és santo, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor Deus, digno de louvor, Tu és santo, és Senhor Deus.
todo louvor, pois tudo vem de ti e volta para ti. És digno de glória, digno de todo louvor, digno de Pois tudo vem de ti e volta para ti. és digno de glória. Dia e noite, dia e noite, enchendo as taças, dia e noite, levantando incenso a ti. Dia e noite levantando incenso a ti. Dia e noite, levantando incenso a ti. Dia e noite, levantando incenso a ti. Dia e noite levantando incenso a ti. Dia e noite levantando incenso a ti. Dia e noite levantando incenso a ti. Te damos mais uma vez de mãos erguidas, nós te damos tu és digno do louvor. Nós te damos toda a glória, nós te damos toda a honra, nós te damos todo o louvor, toda adoração. Recebe no teu trono, recebe no teu trono, recebe no teu trono de glória, trono de honra, trono de majestade, trono de poder, trono de autoridade, é o teu Senhor. Aplauda mais forte que você puder. Toda a glória, toda a majestade, todo o poder.
forças pertencem unicamente a ti. Yahvé, Deus eterno, que nós vivamos em adoração. Yahvé, o Deus eterno, te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, a prosperidade, a plenitude, o bem-estar, a harmonia em todas as áreas da sua vida. E que a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, o amor indizível de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito da promessa e a sua comunhão montem guarda sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Tire um tempo para adorar diariamente.